Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do depoimento do Paulo Figueiredo lá no Congresso americano, um depoimento muito importante. Paulo Figueiredo falou muito bem. Tem a transcrição toda, tem o vídeo todo dele aqui no site da Metrópolis e também tem no canal dele, né? É que o canal do Paulo Figueiredo, eu não sei se está disponível para todo mundo aqui no Brasil. De qualquer forma, você consegue ver o depoimento dele no Congresso americano e, cara, muito bem, ele falou muito bem. Um ponto que chama atenção é que ele justamente chama o Alexandre de Moraes de o ditador do Brasil, né? Ele conta o caso dele, como ele é perseguido pelo Alexandre de Moraes e como se tornou isso um caso comum. Várias pessoas no Brasil são perseguidas por Alexandre de Moraes em várias situações, né? Então vamos falar sobre isso. Eu vou tocar um pouquinho do vídeo aqui para vocês ouvirem. Não vou tocar o vídeo todo porque ele está disponível na internet. Você pode ouvir ele todo aí com as legendas em português aqui, no caso, no site lá do Metrópolis. Mas realmente o recado é muito importante. Nós vamos interpretar o que isso significa. O que isso pode mudar em relação ao que está acontecendo, né? Essa notícia foi sugerida por Bêbado Senil e Ladrão, Boletim Baobá e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Paulo Figueiredo, vocês sabem, é um comentarista político brasileiro muito atuante e que foi perseguido pelo Alexandre de Moraes, né? Ele foi colocado numa lista de prisão e coisa e tal, acusado de golpe, de participar do golpe do 8 de janeiro, sendo que não há absolutamente nada que indique que ele tenha alguma participação no que aconteceu no 8 de janeiro, absolutamente nenhuma, uma perseguição pura e simples. E ele está morando nos Estados Unidos, está exilado nos Estados Unidos, e daí ele foi convidado a conversar lá no Congresso americano sobre esse assunto. Uma coisa positiva do Paulo Figueiredo é que ele fala inglês muito bem, diferente da grande maioria dos brasileiros, inclusive Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, e até o Orlando Santos e coisa e tal, todos eles falam um inglês, como o meu inglês, que é um inglês técnico, você consegue conversar, você não vai morrer, não vai passar fome. Mas para falar, né, de forma eloquente, o Paulo Figueiredo tem essa vantagem, ele realmente fala inglês muito bem, né? Então tá aqui, ó. O empresário Paulo Figueiredo Filho, um dos 34 denunciados da PGR pelo golpe do Alexandre de Moraes, será ouvido como testemunha nessa terça-feira pela Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos, do Congresso americano. E detalhe, ele está falando com democratas, tá? Ele, inclusive, começa o discurso dele falando que não, nós temos posições políticas diferentes, mas eu acho importante ressaltar o que está acontecendo aqui, porque o fato é que está havendo uma perseguição grande lá no Brasil por conta disso. E então essa comissão tem democratas no momento ouvindo as pessoas. Isso é muito importante porque é lógico que, embora os republicanos sejam a maioria no Congresso nesse momento, qualquer ação do Trump tem mais força se tiver apoio bipartidário, como eles chamam lá, né? Apoio de ambos os partidos, tanto os democratas quanto os republicanos, né? Enfim, ele coloca aqui ó, o anúncio de que ele foi convocado para conversar no Congresso dos Estados Unidos, hoje, essa terça-feira, na respeitada Comissão de Direitos Humanos, e o tema será a repressão transnacional de Alexandre de Moraes, né? Vocês sabem, tem vários casos que estão bem documentados, né? A própria Interpol recusou muitos dos avanços do Alexandre de Moraes, o tribunal lá na Espanha recusou a extradição do Oswaldo Eustáquio, ou seja, mostrando que realmente, veja, a Espanha é um país que hoje é governado pela esquerda, não tem nada a ver com os Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil, e mesmo assim recusou, mostrando que é um caso que realmente há uma extrapolação do Alexandre de Moraes. E aqui no Brasil todo mundo já sabe disso, tá? É que existe no Brasil uma espécie de tentativa de evitar que Bolsonaro cresça. Por algum motivo, os políticos tradicionais brasileiros estão todos preocupados com a existência de dissidência. Outras coisas que as pessoas possam querer. Não pode, tem que querer só o feijãozinho de arroz, ali, feijãozinho com arroz ali de PT e PSDB, não pode querer coisa diferente, né? Eu vou tocar um trechozinho do que o Paulo Figueiredo falou aqui e vou depois comentar sobre a importância do que ele falou, tá? Well, thank you, Chairman McGovern, for your leadership on transnational repression. While we disagree on some policies, as democracy should, I appreciate your commitment to this critical issue.
My first encounter with transnational repression began in 2019, when Brazilian authorities decreed my preventive arrest in a highly politicized case involving President Trump. Though I was already legally living in the United States, Brazil placed me on Interpol's Red Notice list, triggering the cancellation of my journalist visa. ICE agents took me in handcuffs to Chrome Detention Center in Florida for 17 days in a case later terminated by Brazil itself. I spent over $1 million on legal fees and endured years of immigration court battles. In 2022, Supreme Court Justice Alexandre de Moraes, Brazil's current dictator masquerading as a judge, targeted me again for reporting inconvenient truths. He froze all my Brazilian assets, blocked my social media, canceled my passport, and condemned me to exile. When legal channels proved insufficient, he used back channels to have the United States FBI call me, attempting to coerce my testimony. House Judiciary Committee Chair Jim Jordan questioned this unprecedented violation in a letter to the FBI Director Christopher Wray on May 21, 2024, a letter never answered. Today, Moraes publicly insults me from Brazil's highest court, calling me a pseudo-journalist and a fugitive, though I've lived openly in Florida for 10 years. He claims there is a secret arrest warrant against me, and I cannot defend myself because I have not been formally charged, and that I don't even know if I've been placed on Interpol's list again. Eu não vou tocar todo o vídeo dele aqui, porque o vídeo dele é longo, tem 8 minutos, e eu vou deixar o link na descrição se você quiser ouvir o vídeo inteiro dele, tá tudo lá, ele falando sobre isso. E falou muito bem ele lembrou de vários casos. Depois desse ponto aqui, ele fala sobre o caso do Alan dos Santos, o caso do Oswaldo Eustáquio, o caso da Carla Zambelli, o caso daquela moça brasileira que é cidadã americana, que também foi colocada nessa confusão toda. Ou seja, ele fala que se trata de uma perseguição sistemática. E isso é uma coisa importante justamente porque é um comitê democrata. E olha só, muita gente pode achar que mas os democratas não vão querer fazer nada porque os democratas são de esquerda, apoiam o Lula e coisa e tal, e não é bem assim. Porque o caso do Alexandre de Moraes é tão explícito o erro que ele está fazendo, é tão óbvia a perseguição que ele está fazendo, que qualquer pessoa isenta, mesmo que se olhar para a coisa de forma isenta, sabe que o Alexandre de Moraes está errado, que ele está fazendo perseguição. É óbvio que ele está fazendo perseguição, né? Por exemplo, um dos exemplos que ele citou foi o caso da conversa dos juízes auxiliares do Alexandre de Moraes, que em determinado momento falaram sobre mandar um capanga da Polícia Federal nos Estados Unidos para prender o Alan dos Santos, botar num avião e trazer para o Brasil, né? Eu não preciso dizer para vocês que isso é absurdo, de dois aspectos. Primeiro, é absurdo porque isso violaria a lei americana, seria um sequestro, né? Simplesmente está mandando um capanga sequestrar alguém lá nos Estados Unidos, né? Mas mais do que isso, revela a ânsia do ditador, né? O que eu falo, o que eu aponto, né? Que, de novo, vazou aquele caso que o Mauro Cid diz que o Alexandre de Moraes está movido pelo ódio, ele se sente pessoalmente atingido pelo bolsonarismo e com isso ele tem ódio do Bolsonaro e das pessoas próximas dele. E isso é uma coisa que faz sentido nesse caso, porque o Alan dos Santos, assim, que mal o Alan dos Santos pode fazer agora, né? Não tem nada que ele possa fazer de crítico e coisa e tal, e o Alexandre de Moraes continua insistindo em querer perseguir o cara, querer punir o cara, uma coisa realmente doentia, uma situação que não é normal isso. Né? Mesmo juízes durões no Brasil estão acostumados que determinada vez o cara fugiu, pô, paciência, fazer o quê? Né? O cara tá lá no exterior. E outra coisa importante, lembra que a extradição do Alan dos Santos foi determinada ainda no governo Biden, tá? Antes do Trump tomar posse. Ou seja, não dá nem para dizer que é um caso de que, não, porque o Trump operou para não extraditar o Alan dos Santos. Não, era no governo Biden, né? É que nos Estados Unidos, exatamente, na verdade, para qualquer pessoa que seja isenta. Porque lembra, lá na Espanha também, o caso da extradição do Oswaldo Eustáquio acabou, morreu, não vai ser mais discutido, não tem mais recurso, acabou, não vai ser extraditado. Porque tanto no caso do Alan dos Santos quanto no caso do Oswaldo Eustáquio, o pessoal olha para as alegações do Alexandre de Moraes, não, essas pessoas são perigosíssimas, porque são golpistas, estão querendo fazer um golpe no Brasil. Tá, mas o que elas fizeram de verdade? Não, elas tuitaram coisas terríveis, fizeram vídeos muito ruins criticando o governo.
Pô, peraí, meu amigo, ninguém dá golpe criticando o governo, não. Que negócio é esse? Você faz um vídeo criticando o governo, é um golpe? Em lugar nenhum do mundo. Qualquer pessoa. É aí que está o problema, né? O problema é que a esquerda brasileira está tão imbuída na vontade de voltar ao poder, tem tanto medo de perder o poder para a direita aqui no Brasil, que acha que não. Beleza, o Alexandre de Moraes está fazendo merda, mas vamos deixar para lá, né? Vai lá, Xandão! Prende Bolsonaro, Xandão! Então o pessoal exentosfera, o pessoal do PSDB, né? O pessoal do PSD, todo mundo, lá, tem problema não, se é contra bolsonarista, não tem problema não. Só que o problema é que esse tipo de coisa não tem limite, meu amigo. No momento que começa-se a abandonar qualquer lei e o cara faz o que está na cabeça dele, em algum momento vai chegar em você, meu amigo, vai chegar em você, né? Além disso, e vocês estão esquecendo um problema fundamental, que no final das contas, se o Brasil é uma democracia, quem deveria decidir o rumo do Brasil não é uma elite de 11 magnânimos e excelentíssimos juízes do STF. É o povo brasileiro. Se o povo brasileiro está votando na direita, é porque, caramba, o povo brasileiro quer ir para esse lado mesmo. Ah, mas eu acho que é errado. Então, meu amigo, você vota contra. Você vai lá, você é um voto. Você é um brasileiro também, você vota contra. Você vai lá e tem o seu voto. Não pode querer parar o Brasil, ou então o Brasil não é mais uma democracia, né? Então você assume que não estamos mais numa democracia, porque é o que eu sempre tenho dito, o pessoal do STF está sempre, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia, porque de repente a gente não vive numa democracia, o negócio é eles que decidem o que é certo e errado no Brasil, e o povo meio que está ali de brincadeira ali, né? Sabe aquela cenazinha do garotinho jogando videogame com os irmãos mais velhos, o irmão mais velho bota um controle na mão dele sem estar ligado no console, né? O povo tá ali apertando os botãozinhos na urna ali, mas não interessa muito, né? Então, eu quero crer que não seja assim, eu quero crer que realmente nós vivemos numa democracia, né? Enfim, o depoimento do Paulo Figueiredo foi muito significativo, isso vai ajudar certamente a ter apoio, inclusive entre democratas, porque, mais uma vez, democratas claramente conseguem, qualquer pessoa, mesmo esquerdistas, conseguem ver o absurdo que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui no Brasil, e eu tenho certeza que isso aí vai ajudar bastante no momento em que vierem as sanções. Quando é que vão vir as sanções? Eu não sei, mas eu acho que não vai demorar muito não.